Naquele tempo, depois de se completarem os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o nome que tinha sido dado pelo ele, antes de ser concebido no ventre materno. Caros irmãos, essa missa está sendo celebrada pelo ano de 2025. Missa da circuncisão do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando neste dia 1º do ano esta, não propriamente uma festa, mas o último dia da oitava de Natal. E é um dia santo de guarda, porque ele traz consigo a reunião de 3 festas, ou de 3 comemorações importantes da igreja primitiva. A primeira, a própria oitava do Natal, que é uma oitava privilegiada da igreja, revestida de toda a solenidade, devido à sua profunda importância. Depois, nesse dia, existe no próprio texto da missa de hoje, comparando com sacramentários primitivos da igreja de Roma, passagem resquícios de uma igreja, de uma missa de dedicação da igreja, o que aponta para a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior de Roma. Portanto, se concebe que hoje, então, se celebrava uma missa de aniversário de dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. E também, nesse primeiro dia do ano, se celebrava uma festa, que é a festa da circuncisão do Senhor. Por isso o evangelho da missa de hoje seria o evangelho desta festa primitiva. Tanto que ficou o costume de dizer que hoje é o dia da circuncisão do Senhor. Porém, esta não é propriamente uma festa, como a festa da Epifania, como a festa do Natal, como a festa da Sagrada Família, do batismo do Senhor. Não é propriamente uma festa, mas os textos indicam, e os estudos também litúrgicos, indicam que esta fora uma festa muito viva no início, na igreja primitiva, e que ficou o costume de nesse dia celebrar a circuncisão do Senhor, devido também ao Evangelho nos falar sobre esta passagem. Devido a tantas providenciais coincidências, nesse dia 1º do ano, a igreja então coloca-o como um dia santo de guarda. Fora isso também, por ser um dia que relembra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, a igreja, mesmo já tendo uma festa da maternidade de Nossa Senhora, hoje a igreja dá um realce sobre Nossa Senhora como Mãe de Deus, de modo que ela apresenta o seu filho no templo, e o seu filho não é qualquer homem, qualquer varão de Israel, mas é o Deus que se fez homem. E se ela é mãe de um homem encarnado, de um Deus encarnado, sendo ela então mãe deste homem, segundo a carne, ela é então mãe de Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma única pessoa. Não há nele duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. Não. Nosso Senhor é uma única pessoa. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que tomou a nossa carne. E que então, esta carne, gerada pelo Espírito Santo, do ventre puríssimo e imaculado de nossa Mãe Santíssima,
e nascendo no Natal, 8 dias depois do Natal, conforme mandava a lei de Moisés, é levado então ao templo para ser circuncidado. A circuncisão vem do Antigo Testamento, vem de Abraão. Abraão foi o primeiro a ser circuncidado como um sinal de aliança entre Deus e o seu povo. Depois Moisés elevou o costume ou o sinal de aliança ao nível de lei mosaica, de modo que todo o varão nascido 8 anos depois de seu nascimento é obrigado então a ser circuncidado. E a circuncisão, dizendo de uma maneira mais adaptável possível, seria então o corte do crepúsculo do órgão genital masculino, e por várias razões. Uma delas seria a questão de higiene, lembrando que Israel vivia então no deserto. E existem outras razões também, mas esta é uma razão muito importante, uma questão de higiene. Mas esse costume se tornou um sinal de aliança, de pertença ao povo de Israel, e ao mesmo tempo um sinal de aliança entre Deus e os homens. E Nosso Senhor então, como diz a carta aos Hebreus, Ele se fez em tudo igual aos homens na condição humana, menos o pecado. E como também diz São Paulo, Nosso Senhor submeteu a toda a lei mosaica. Ele cumpriu todas as leis, toda a lei. Como ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, eu não vim abolir a lei de Moisés, mas eu vim dar-lhe pleno cumprimento, ou vim dar-lhe plenitude. É isso que Nosso Senhor está ensinando. Ou seja, ele veio cumprir a lei, para que, cumprindo essa lei, ele a superasse. Porque a lei de Moisés estava sob o regime ainda do pecado. A lei de Moisés ainda estava sob a escravidão do pecado. Porém, Nosso Senhor inaugura um novo regime, que é o regime da graça, pela remissão dos pecados na efusão do seu próprio sangue no sacrifício da lei. Então ele supera a lei mosaica e leva a lei mosaica à plenitude, porque ele cumpriu a lei, levando-a à perfeição, e nos deu a lei como conteúdo da fé católica e como norma da vida do católico. Assim, caríssimos irmãos, Nosso Senhor substitui a circuncisão pelo batismo. Da mesma forma que aquele que era circuncidado passava a fazer parte do povo de Israel, agora aquele que é batizado passa a fazer parte da igreja, da assembleia, daquele povo conquistado pelo sangue de Cristo. De modo que os judeus foram os primeiros a serem chamados a receberem o batismo, mas eles recusaram o Nosso Senhor. E recusando o Nosso Senhor, recusaram a remissão dos pecados, e recusando a remissão dos pecados, recusaram o próprio batismo. Porque o batismo é que confere, o primeiro efeito dele é a remissão dos pecados, em que apaga-se o pecado original e os possíveis pecados pessoais, torna aquele batizado filho de Deus e ao mesmo tempo membro da igreja. Então, neste dia do batismo, são apagados nossos pecados pela remissão, pelos efeitos da remissão dos pecados do sacrifício da cruz. Nós somos feitos filhos de Deus, participantes da vida divina, e ainda somos inseridos na igreja, no corpo místico de Cristo, nos tornando membros do corpo místico e pedras vivas do edifício espiritual que é o templo do Espírito Santo.
Portanto, caríssimos irmãos, hoje devemos lembrar, e teremos a oportunidade de meditar mais sobre isso na festa do batismo do Senhor, que será dia 13 de janeiro, nós hoje podemos lembrar do nosso batismo, lembrando que foram feitas promessas do batismo. Nossos padrinhos fizeram por nós as promessas do batismo. Quantas promessas fizemos a Deus? Quantas promessas nós temos que cumprir somente ali, nas promessas do batismo. E a igreja, nesse primeiro dia do ano, ao nos dar a graça de renovar nossas promessas batismais, relembrando do batismo, ela também nos lembra de renovarmos nossos propósitos para esse novo ano civil. Para este novo ano civil. Nós comemoramos o ano novo de uma maneira totalmente diferente do mundo. As pessoas ficam emocionadas e se abraçam e desejam um feliz ano novo. Mas na verdade estão desejando um bom ano dentro de uma virada de calendário. O que há de extraordinário na virada de um calendário? É uma realidade temporal. De modo que a igreja nos exorta nesse dia que ao desejar um bom ano, ou aqui no Brasil, que é o costume de dizer feliz ano novo, na Europa, geralmente eles usam um bom ano. Diversas línguas, o francês, o italiano. Mas aqui no Brasil, o costume é feliz ano novo, a mesma coisa. Devemos dizer com aquela sinceridade, com aquele sentido sobrenatural. Porque para nós não é simplesmente uma virada de calendário, ou reinício de um novo calendário. Mas, para nós, o calendário que nós seguimos é o calendário litúrgico. É ele que informa e organiza a nossa vida em torno do mistério da fé. De modo que o ano eclesiástico iniciou-se no primeiro domingo do Advento. E é este calendário litúrgico tradicional católico que rege e organiza a nossa vida, com sentido espiritual, com sentido sobrenatural. Nossa vida gira em torno dos mistérios de Cristo, das festas da igreja. E nesse dia nós nos alegramos, não é simplesmente porque é o dia 1º do ano, mas porque é a 8ª do Natal. É Natal. Por isso que estamos alegres, por isso que estamos felizes, por isso que comemoramos a virada do ano, porque é Natal, pedindo a Deus que então nos dê um ano novo, muito mais do que um ano novo, um novo ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou um novo ano do Senhor, como sempre nos ensina a igreja. O novo ano da graça de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque nós não estamos sob o regime do mundo. Nós não estamos sob o regime dos homens. Nós estamos sob o regime da graça. Portanto, é um ano da graça de nosso Senhor Jesus. Ele nos concede mais um tempo. Ele nos concede mais um ano. Quizá cheguemos ao final deste ano vivos, se for da vontade de Deus. Quizá seja um ano de mais generosidade, de mais entrega interior, porque é o ano da graça. Então, nosso Senhor nos dá uma nova graça, uma nova oportunidade, uma nova chance de sermos mais santos. E agora nos espera aí ainda algumas festas dentro do tempo do Natal. Depois vem a 70ª, que prepara para a Quaresma, a 60ª, 50ª, 40ª, que é a Quaresma. Aí vem a Páscoa, depois as outras festas, Pentecostes e assim por diante. Nossa vida gira em torno disso.
Nós não organizamos a vida pensando nos meses. Nós organizamos nossa vida pensando nas festas litúrgicas. É em torno delas, ou seja, do mistério de Cristo e da igreja, que a nossa vida se organiza, com sentido espiritual e sobrenatural. Por isso é o ano da graça. É um ano de muitas graças. Muitas graças que Deus ao Senhor reserva para nós. Então, o ano da graça do Senhor, ou podemos falar, o ano do Senhor. O ano do Senhor. Isso na perspectiva da eternidade. Como dizem os salmos: ó Senhor, 1000 anos para vós são como ontem, um dia que passou. Então nós devemos pensar e compreender o tempo na perspectiva da vida eterna, da eternidade. Esse tempo aqui é passageiro. Nós não estamos preocupados com os próximos anos, em viver os próximos anos. Estamos preocupados em viver bem este ano. Porque vivendo bem este ano, nós também, com certeza, em consequência, viveremos bem e colheremos as consequências das nossas atitudes segundo a vontade de Deus, ou seja, as consequências das boas obras deste ano, num outro ano novo, que será um outro ano da graça. De modo que é assim que nós compreendemos, caríssimos irmãos, com esse sentido espiritual profundo e sobrenatural, a passagem do ano. Então, assim, com esse sentido, nós dizemos uns aos outros: feliz ano novo, repleto das graças de Deus, repleto das bênçãos de Deus, com muita saúde, com muita paz, que não lhe falte a providência divina, enquanto outros comemoram até cantando, com muito dinheiro no bolso. Esse não é o nosso pensamento. Esse pensamento é pagão. Que nós tenhamos um feliz ano novo, com muito trabalho honesto, com muito trabalho suado, e que não nos falte a providência divina. A providência divina não nos deixe faltar o necessário para a vida, o necessário para a vida corporal. Temos que comer, o que temos que beber, o que temos que vestir, a nossa casa para morar, o necessário para a vida. E Deus, ó Senhor, não nos deixe faltar o necessário. Não estamos preocupados com muito dinheiro no bolso. Quem quer muito dinheiro no bolso tem que trabalhar. Isso é consequência lógica. Não é a sorte de um ano novo, não é essa superstição de pensamento de um ano novo, onde as pessoas na passagem do ano usam diversos pequenos rituais supersticiosos, né, para atrair sorte, atrair benesses. Essas pessoas creem em fábulas, em bobagens. Se nós queremos um bom ano novo, temos que então viver bem este ano novo. E viver bem significa sermos mais santos, sermos mais de Cristo. Aí teremos um bom ano novo. Mas também, caríssimos irmãos, nós sabemos que este ano novo aqui, daquilo que recebemos de Deus, nós só temos ação de graças e otimismo. Mas daquilo que vem dos homens, sabemos que será muito difícil. No sentido em âmbito mundial e também em âmbito nacional, sabemos que teremos um ano muito difícil, em que os inimigos da fé, os inimigos da igreja irão nos apertar, querem destruir a economia do nosso país, querem nos escravizar, querem roubar a nossa liberdade, e não podemos fechar os olhos a isso. Querem legalizar o aborto de goela abaixo, querem destruir a família e promover as ideologias de gênero deles lá. Eles querem destruir a igreja, destruir a família, destruir a fé, e usando a própria estrutura da igreja para isso.
em que os impostores que estão nas dioceses, que estão em Roma, que estão nas paróquias, trabalham juntos com os revolucionários para destruir a família, para destruir a fé, para destruir a igreja. Nós já tivemos do lado de lá, sabemos como é. Nós, sem perceber, um dia trabalhamos para eles, sabemos como é. De modo que eles se unem para nos fazer perecer. Nós devemos entender, caríssimos irmãos, que Deus, nosso Senhor, está conosco. Como diz no próprio Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, caríssimos irmãos, nós também venceremos. Nós também venceremos. Então nós não podemos ficar com medo do que nos espera. Devemos enfrentar com o espírito de fé, com o espírito dos mártires. Devemos enfrentar os inimigos da fé e as crises que nos esperam neste ano novo, com a consciência de que nós somos vitoriosos juntos com o nosso Senhor. E que eles simplesmente perecerão, de uma maneira ou outra. Eles serão destruídos. E Deus lhes dá tempo ainda. Deus lhes dá tempo. Para quê? Para que eles se convertam. Para depois nos dizerem: não tivemos tempo para nos converter. Deus lhes dá todo o tempo, com toda a paciência, para que eles tenham tempo de se converter, e depois, quando chegar o juízo final, eles então não poderão dizer que não tiveram tempo, não poderão dizer que não foram exortados, não poderão dizer que não tiveram oportunidade de se converter. Deus é bom, lhes dá tempo para eles se converterem. Mas, caríssimos irmãos, se não se converterem, eles serão destruídos. Eles se destroem por eles mesmos. Eles mesmos se matam, porque eles têm seus próprios interesses pessoais, em detrimento de um ao outro, de um com o outro. E assim, caríssimos irmãos, devemos enfrentar esse ano difícil com esta coragem dos santos, dos mártires. Portanto, devemos encher-nos de coragem, de santa coragem e de santa alegria, porque diante da maquinação dos inimigos, eles que passam 24 horas maquinando o que fazer para destruir, como o demônio que veio para roubar, matar e destruir, como ensina nosso Senhor. Diferente de nós, que estamos preocupados com o trabalho, com a família, com as coisas mais nobres, estamos preocupados em rezar, em estudar, estamos preocupados com atividades que dizem respeito à nossa santificação. Os inimigos da fé não. Eles 24 horas maquinam para destruir a igreja, para destruir a família, para legalizar o aborto. Eles vivem para isso. Mas, como dizem os salmos, zomba deles o que mora lá no céu, zomba deles o Senhor onipotente. Enquanto eles maquinam, nós não podemos ficar aflitos. Por quê? Porque Deus zomba deles. Diz um salmo: zomba deles o que mora lá no céu, zomba deles o Senhor onipotente. Por que zomba deles? Porque a derrota, a destruição deles está mais do que decretada. Então nós não podemos, caríssimos irmãos, temer os inimigos da igreja. Não podemos temer os sofrimentos que nos esperam. Não podemos temer as adversidades que nos esperam. Devemos com coragem viver este novo ano, preocupados com a nossa santificação e com a nossa salvação. Cumprindo bem nossos deveres, nosso trabalho, cuidando bem da família, da educação dos filhos, fazendo aquilo que tem que ser feito diante de Deus, segundo a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus.
E esta é a melhor maneira de combatê-los. O nosso rosário nas mãos, o nosso joelho no chão, diante do sacrário. Por isso que aqui no apostolado nós teremos, retomando depois nessas atividades em fevereiro, nós teremos aqui a exposição e bênção do Santíssimo semanalmente. Também no domingo, uma vez por mês, nós faremos o primeiro domingo do mês. Aqui rezamos o terço, aqui fazemos o desagravo ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Aqui fazemos recolhimento espiritual. Aqui celebramos missa todos os dias. Aqui temos confissão à vontade dos fiéis. Aqui nós temos as nossas convivências, nossas festas, que sempre estão ligadas a festas litúrgicas. Nossas festas não têm por motivo questões humanas. Nossas festas sempre têm por motivo questões espirituais, sobrenaturais. Sempre estão respaldadas nas festas da igreja. E aqui nós nos unimos, convivemos, brincamos, comemos, bebemos, nos divertimos também, nossos momentos sociais, e assim nos santificamos, nos fortalecemos na mesma fé, no mesmo ideal católico, na mesma causa católica. Por isso esse apostolado é um meio que a igreja nos dá, para que nós possamos manter a fé no meio de toda esta crise, e assim podemos enfrentar as adversidades que se avizinham de nós neste ano novo que se inicia. Portanto, caríssimos irmãos, nós devemos viver este ano com todo otimismo, mas um santo otimismo. O otimismo que vem dos anjos e dos santos. O otimismo que vem de Nossa Senhora e de São José. Aquele otimismo que vem do céu. Não o sentimento passageiro de otimismo, que vem e passa, não. Mas aquela convicção interior, aquela convicção enraizada, aquela certeza inabalável, aquela atitude inquebrantável, de maneira assim, caríssimos irmãos, a combatermos os inimigos da fé, apenas nos mantendo no nosso caminho. Nos mantendo no nosso caminho. Nos mantendo juntos em comunhão com a Santa Igreja, o corpo místico de Cristo. Nos preservando dos erros contra a fé. Nos preservando do Concílio Vaticano II e desta Igreja conciliar que está podre, que só serve para perder as almas e enganar as almas e fazer perdê-las. Nos preservando de todo erro, mantendo a nossa fé íntegra, tal qual Nosso Senhor nos transmitiu através dos apóstolos. Com certeza, caríssimos irmãos, teremos, mesmo diante das adversidades, um ano novo belíssimo, um ano novo santo, cheio de graças e bênçãos que Deus, Nosso Senhor, reserva para nós. Os jornais só nos dão notícias más. É morte, é destruição, é acidente, é catástrofe, é corrupção, é injustiças, é maldades. Isso que recebemos dos jornais, dos telejornais ou dos jornais da internet. Mas de Deus recebemos só boas notícias. Por isso o Evangelho significa boa nova, boa notícia. Da igreja só recebemos a igreja verdadeira, a igreja real, o corpo místico de Cristo. Nós só recebemos boas notícias. De modo assim, caríssimos irmãos, que é nessa perspectiva que nós devemos viver então mais este ano. Enfim, Nosso Senhor, ao ser circuncidado, recebeu um nome, pois assim também mandava a lei de Moisés. E o nome designa a missão daquela criança. E o anjo Gabriel, quando apareceu a Nossa Senhora, lhe disse que aquele menino deveria se chamar Jesus, Yeshua, que significa o Salvador, o Deus salva. Ele se chamará Jesus,
porque salvará o seu povo dos seus pecados, diz o anjo Gabriel a Nossa Senhora. Ele é o Salvador, ele é aquele que salva. Portanto, caríssimos irmãos, esse santíssimo nome, cuja festa celebraremos amanhã, que é até uma festa de segunda classe, não é dia Santo de Guarda, mas é uma festa de segunda classe, festa importantíssima, a festa do santíssimo nome do Senhor. É nesse nome que nós somos batizados, é neste nome poderosíssimo que nossa vida está guardada, sobre ela, sobre este nome nossa vida está guardada, nossa alma está respaldada. De modo assim, caríssimos irmãos, que nós devemos venerar o santíssimo nome do Senhor. Por isso que na liturgia, sempre que nós ouvimos o nome de Jesus Cristo, inclinar a cabeça, sempre inclinar a cabeça, em reverência ao santíssimo nome do Senhor. Sempre reclinar a cabeça. Se deu conta ali na leitura, Iesum, conforme a declinação do latim, inclina essa cabeça, venerando, adorando o santíssimo nome do Senhor. E assim, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Santíssima Mãe, que nesse dia recordemos de uma maneira toda especial. Hoje é um dia profundamente mariano, profundamente cristológico, claro, a circuncisão do Senhor, mas também profundamente mariano, recordando a dedicação da igreja de Santa Maria Maior, cuja relíquia da manjedoura lá se encontra, nesta igreja. Peçamos a ela então que nos acompanhe durante todo este ano novo, que nos afaste do erro, do pecado, que nos ajude a abandonar os vícios, as manias, os caprichos. Nós que abandonamos o modernismo, mas que o modernismo insiste em não abandonar a nós, peçamos a ela que extirpe de nós, dos nossos costumes, dos nossos hábitos diários, todas aquelas asperezas do modernismo que trouxemos à nossa formação do nosso passado. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de sermos bons cumpridores dos nossos deveres, sobretudo os deveres de Estado. Rezemos também, caríssimos irmãos, por nossas famílias, seus problemas, suas dificuldades. Rezemos também pelos enfermos, pelos idosos, principalmente os mais abandonados, esquecidos. Rezemos por aqueles que ninguém reza por eles. E também, caríssimos irmãos, rezemos pelo nosso apostolado. E neste ano temos a alegre perspectiva de fazer o apostolado mais ostensivo, mais aprofundado. Não com acúmulo de atividades, não. As atividades necessárias para o apostolado profícuo. Então, peçamos a Nossa Senhora que abençoe o nosso apostolado, para que ele dê bons frutos, a curto e a longo tempo, que ele sirva para a santificação de novas, próximas gerações. Que nosso apostolado que fazemos hoje aqui, que é um apostolado pequeno, humilde, mas que é repleto de fé, de fervor, de devoção, de piedade, possa então surtir muitos frutos nas almas, que as almas encontrem aqui um refrigério, que elas encontrem aqui o silêncio para a oração, que elas encontrem aqui a verdadeira doutrina católica, que elas aqui encontrem o verdadeiro santo sacrifício da missa, que elas aqui encontrem uma convivência sadia com famílias, com crianças bem educadas à fé católica. Rezemos, caríssimos irmãos, pelo nosso apostolado, fazendo o propósito de nós nos entregarmos de corpo e alma a um verdadeiro e profundo apostolado. E nós possamos salvar as almas que Deus, nosso Senhor, coloca na nossa frente, do nosso lado, aonde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, nas ruas pelas quais passamos, que possamos ali fazer um profícuo apostolado,
para a salvação das almas e também para a nossa própria santificação. Então, pensando tantas graças que temos que pedir a Nossa Senhora, mas também tantas coisas que temos que agradecer a ela. Então, além de pedir com muita piedade e confiança, agradeçamos a Nossa Senhora por tantas bênçãos que nos deu, tantas graças que nos deu nesse ano que passou, o ano passado, 2024. E que já agradecemos a ela de antemão todas as graças que do trono de Deus descem até nós através da sua poderosa intercessão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.